E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 20 de outubro de 2023, começando o estudo com o mini índice, que o INZ23, queda hoje de 0,78%. Nós tínhamos aqui desenhado esse retângulo, então essa resistência na parte superior, próximo a 116.900, um suporte desenhado aqui, próximo a 115.700. O que aconteceu hoje? Já parecia ter sido um rompimento logo cedo, então chegou a andar um pouco aqui para baixo. Após isso, veio novamente testar essa resistência, aqui, deixando aqui um candle mostrando força vendedora, tanto 6 quanto 7. O candle 8 tentou uma reação, não conseguiu, foi no alvo do retângulo. Outro ponto importante seria observar uma outra operação que deu, que foi justamente a 61.8 desse movimento de queda. Então, nesse ponto em que era um pouco mais difícil realizar uma compra, vocês veem essa venda um pouco mais visível, né? E também assimétrica. Então a gente tem aqui esse movimento de queda, segurando o próximo essa retração de 6,8, nesse candle 25 um pouco mais de força na venda, uma operação que tinha um stop de quase 300 pontos, chegou a bater 500, então nem chegou a ser 2 para 1, mas uma operação que andou. Lembrando que agora nós temos como pontos importantes para quem gosta de operar aqui o mini índice, esse fundo 114.300, então foi um fundo aqui que é o alvo desse retângulo que segurou hoje, então a gente já trata isso aqui com um pouco mais de relevância. Ponto importante, estocástico apontando para cima, isso aqui próximo ao suporte denota um movimento de sobrevenda e com isso um movimento para buscar pelo menos o topo desse retângulo. E um ponto importante também seria aqui próximo a 115.600, já que esse suporte que havia sido aqui nessa região agora passa a ser tratado como resistência. Em relação ao Ibovespa, teve uma queda de 0,74%, segurou próximo essa retração de 6,8 desse movimento, então a gente tem esse movimento aqui de alta, deixou um bom movimento aqui, deixou um candle, né, que mostra a briga aqui ainda. Então, se no primeiro momento nós tínhamos um candle feio aqui de venda, agora parece estar segurando próximo a esse suporte de 113 mil e pode deixar uma operação de 6,8 a depender do candle apresentado na segunda. Então, caso deixe um candle engolfando aqui essa região, ativaria essa operação de 6,8 e aí o alvo aqui novamente na parte superior. Quais pontos interessantes para quem procura uma venda? Para quem procura uma venda seria principalmente que perdesse esses 113 mil. Então, mostrar aqui para vocês como esse ponto segurou outras vezes. Então, a gente tem aqui, tentou atuar como suporte, aqui atuou bem próximo como resistência, Nesse ponto aqui anterior, na semana retrasada, vocês veem que teve um candle forte aqui na venda. Então, durante o início dessa semana, havia tido um candle todo vermelho, que segurou justamente nesse suporte novamente. Então, um ponto importante seria justamente a perda desse suporte. Outra questão a ser observada aqui seria justamente nesse alargamento, né, que a gente tem aqui, essa linha de tendência que passa na parte inferior, pode ser tratado mais ou menos aqui. Então, caso caia mais, perca aqui nesse suporte, teria um outro que seria justamente essa linha de tendência. Importante também observar aqui o estocástico nesse momento, tá? Em relação ao mini dólar, o dólar parece estar agora, deixa eu colocar até o dólar FUT, observar o que aconteceu. Eu comentei que estava dentro de uma consolidação maior, então a gente tem aqui essa consolidação bem maior, né, que pelos 60 minutos vocês veem, suporte aqui na parte inferior, aqui já pode ser tratado agora como uma resistência, né, que já tem segurado, em virtude da bipolaridade, né, dessa linha de tendência, e vocês veem o preço preso aqui nessa região. Então hoje, o que aconteceu aqui? Correu até um trap dos 60, né? Então este candle, primeiro candle do dia, tentou ganhar essa resistência, não conseguiu e formou um trap em relação a esses topinhos anteriores. Vocês veem aqui que o alvo seria 2 vezes para baixo, pelos 60, seria bem mais abaixo no 4972, mas acabou segurando próximo a esse suporte. Então,
A briga é aqui dentro, é interessante observar compra quando está próximo desse suporte aqui embaixo e venda próximo a essa resistência. Então estamos falando dos seguintes pontos: como resistência 5094, como suporte 5029. Passando agora para os ativos, o primeiro seria BRFS3. Eu tinha comentado a existência de um canal aqui nesse ponto, inclusive uns dias atrás tocou aqui nessa região, acho que eu não tinha colocado lá, mas um ponto que seria o topo do canal, estocástico apontando para baixo, aqui nos 11,34, e um movimento que chegou a devolver um pouco. Hoje teve uma reação, fechou com alta de 3,85%. Um candle que não teve muito volume, tá? Então, nós temos aqui em BRFS, deixa eu até ajustar um pouco aqui esse OBV, um OBV bem discrepante, né? Então, o OBV parece romper aqui essa região, um OBV bem mais acima, mas o volume de hoje não condiz muito com este candle apresentado. Então, o que é interessante aguardar aqui em BRFS seria teste novamente aqui em cima dessa resistência, dependendo, caso supere, aí já se observa se deixa algum outro sinal, seria o que? Um pullback para pegar pelo menos o alvo desse canal, ou então aqui pelo semanal bem travado, pelo seu médio de 80. O interessante mesmo para compra seria o rompimento desse canal e também superar essa média de 80. Tá? Mas é um ativo que tem mostrado briga aqui na parte superior dela, então pode deixar um sinal importante. Próximo ativo, Carrefour. Carrefour estava próximo a 61,8. Ontem esteve perdendo essa região, hoje também continuou em queda, fechou com uma leve alta de 1%, 1,13%. O que pode deixar ainda de interessante Carrefour é num tempo gráfico maior. Então, pelo semanal, vocês veem que segurou bem próximo essa região de 61,8. Agora, uma compra aqui acho que poderia ser visto principalmente em virtude desse trap que também deixou no semanal. Eu havia visto no diário, mas esse no semanal também. Hoje estaria com um stop de 6% mais ou menos, mas que tem um alvo aqui de Carrefour. Nos R$10,32, então não chegou no alvo. Hoje seria uma operação com stop de 6%, com um alvo de 15%, né? Então seria uma operação que teria como retorno mais do que 2 vezes, né, o risco assumido. Acho um sinal importante. Caso deixe aqui um candle superando o candle de hoje, pode deixar uma entrada boa, uma entrada buscando uma 61,8 no diário com um trap no semanal. Então, Carrefour é interessante já observar para a próxima semana, tá? Pode deixar realmente uma entrada bem interessante. O OBV do ativo segue forte. O OBV não demonstra essa queda toda que sofreu o ativo com essa queda de praticamente 4 dias, né? Mas fechou com uma leve alta. Então, importante ficar de olho em Carrefour. Próximo ativo, Gafisa. Gafisa ontem teve uma alta bem expressiva, com um candle que engolfou vários outros, né? O único sim, porém, seria justamente o tamanho do stop. Hoje caiu 8%, então quem não está no ativo é interessante aguardar, ver se deixou 1,8, observar se esse volume continua. Acredito que essa alta de ontem tenha sido apenas um player, né, que tenha puxado o ativo, pelo menos o que falam as notícias, né? Então é aguardar se deixa um tipo de sinal que permita ser uma operação com um risco já ponderado, né? Em relação ao tempo gráfico semanal, Gafisa, caso haja a superação da máxima desta semana, ou seja, caso supere os R$4,94, a máxima foi isso, caso bata R$4,95, ativaria aqui um trap, tempo gráfico semanal, com alvo 2 vezes para cima, este candle desta semana. Então, um alarme aqui nesse ponto. Próximo ativo, Copel 6. Comentei que estava dentro de uma consolidação, então dentro de um retângulo, deixou um trap próximo aqui a esse suporte, hoje subiu um pouco, subiu 0,24%. O volume que havia tido bem expressivo no dia de ontem não foi acompanhado no dia de hoje, então o volume caiu bem.
OBV, lateral, né? Então é interessante que continue a briga aqui. Quem não pegou essa entrada, o trap pode aguardar aqui um 1.8, um Joe de Napoli, o tempo gráfico inclusive menor, ver por uns 60 minutos, se deixa algum tipo de entrada. Inclusive, deixa eu observar aqui, se no dia de hoje tem esse movimento de alta. Não, segurou uma retração de 50. Então é esperar por enquanto. Ciel 3. Ciel ativo que pelo mensal tem deixado um sinal importante, próximo a essa 1.8. Fechou hoje em queda de 3%. Então pelo diário vocês observam esse movimento assim, até forte na alta, né? Então, nós tivemos aqui numa 1.8 que confirmou no diário, confirmou mais ou menos aqui nos 3,39, chegou a andar um pouco, 14% hoje, um movimento de 6% de alta, tem brigado nessa região. Quem não pegou, é importante prestar sempre atenção que é o stop, tá? Porque caso nós tenhamos aqui essa confirmação no mensal, o stop vai ser caro. Então, observar pelo semanal, ver se deixa algum ponto mais importante. Um ponto importante seria aqui próximo ao que parece ser esse suporte. Então a gente tem aqui esses 3,39, parece ser um ponto em que o ativo costuma reagir. Hoje, nessa semana teve um volume acima da média, então é importante acompanhar esse ano. Próximo ativo, CVCB3, CVC. CVC teve esse movimento de alta. Deixa eu ver aqui pelo semanal como é que fica esse gráfico. CVC teve esse movimento de alta, então aqui foi próximo a essa região, fez esse movimento e agora está nessa retração de 1.8 desse movimento todo de alta. Então pelo diário vocês observam o candle que deixou praticamente esse martelinho nessa região, próximo aos R$ 2,53. Caso haja superação deste candle, deixa um volume importante, deixa um stop, aqui seria um stop de aproximadamente 4%, pode valer uma entrada boa para tentar buscar o topo novamente. Lembrando que esse tipo de operação é interessante principalmente com o cenário hoje, né, do Ibovespa. Então, um stop curto tentando pegar um movimento de alta é o mais importante do que correr um risco exacerbado no momento atual. Próximo ativo, Usiminas. Usiminas perdeu essa região, então aqui poderia ter deixado um movimento de 1.8. Era um ativo que o estocástico estava começando a apontar para cima, estava no fundo aqui de uma consolidação, e 1.8 era nos R$ 6,22. Tentou nesses dias, na quarta-feira tentou vencer, não conseguiu. Ontem acabou perdendo a mínima, poderia deixar engatilhado um trap, o que não ocorreu. Hoje, queda de 2,46%, então esse movimento continua sendo de queda, não há compra aqui. A gente, se observarmos pelo semanal, vou pegar um pouco aqui esses estudos. Observando pelo semanal, vocês veem este candle aqui perdendo justamente essa área um pouco mais consolidada. É importante ter sempre em mente, principalmente em relação a stop para esses ativos. Então, pelo mensal também, já aparenta ser a perda aqui dessa pequena consolidação. Então, observar quem está em Usiminas, ver principalmente a questão do gerenciamento de risco. O próximo suporte que nós vamos ter aqui nesse ativo, deixa eu observar, seria aqui próximo aos R$ 5,12, né? Então estamos falando em uma queda de aproximadamente 15%. Então é importante observar esse tipo de movimento. E para uma entrada, sempre interessante ver um candle que engolfe, um candle que apresente um volume acima da média, para aí deixar uma entrada um pouco mais confiável. O último ativo de hoje, Vale 3. Vale estava aqui com essa 1.8 no 64,94, hoje abriu em gap, então hoje perdeu realmente essa região, o que poderia deixar uma entrada caso houvesse superação próximo de 65,72 não ocorreu, e Vale voltou ao fundo daquela consolidação. Em consolidação é interessante observar o estocástico continua apontando para baixo,
Um sinal importante seria justamente essa virada aqui do estocástico, como fez outras vezes aqui dentro dessa consolidação, e aqui no topo dela também vocês veem esse movimento um pouco mais claro, né? Então, importante aguardar. Importante também, qual outro movimento que poderia ser? Seria um trap, digamos que abra novamente aqui embaixo, deixe um candle importante, após isso superação no fundo de uma figura. Então é importante observar isso. Aqui é uma região de suporte, então nós temos aqui no 62,44 e mais abaixo nos R$ 61. Então observar bem, ver se deixa uma entrada assimétrica. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima semana.